Queridos, a paz de Cristo. Deus seja louvado por tudo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o nosso bem maior, Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso tudo. Sem o Senhor nada temos, nada fazemos, nada podemos, nada somos. E se somos o que somos, não somos pelo que somos, somos pelo que o Senhor é. E o Senhor é extraordinário, o Senhor é magnífico, o Senhor é glorioso, o Senhor é justo, o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza e o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. Quero agradecer a Deus pela vida do líder maior desse ministério, na pessoa do pastor Silas Malafaia, da pastora Elisete Malafaia, pelo voto de confiabilidade, cedendo-me a oportunidade de poder, mais uma vez, estar servindo ao Senhor com a igreja que o Senhor o tem confiado. Que o Senhor conceda-lhe saúde e longevidade para a glória do Senhor Jesus. E agradecer muitíssimo ao Senhor Deus pelo vice-presidente desta igreja, pelos pastores desta igreja, pastor Silas Filho, e o representante fidedigno aqui hoje, pastor Odilton Ângelo, pastor Jean, pastor Alexandre Camargo, nossa gratidão, nosso apreço, e aproveitar o ensejo, parabenizar publicamente ao nobre companheiro pastor Odilton Ângelo pelo seu livro, por deixar um legado para esta geração e contribuir para o crescimento, para a expansão do reino de Deus, através do seu dom, da sua vocação, doando o seu tempo, sua saúde, seu ministério e a inspiração que o Senhor tem dado para que, através deste livro, pessoas sejam formatadas, edificadas, fortalecidas e abençoadas em Cristo. Deus te abençoe muitíssimo por este gesto de contribuição, não só com a comunidade cristã, mas com a humanidade, porque livro ultrapassa as barreiras das gerações. E eu quero glorificar a Deus por esta iniciativa tão nobre. Que o Senhor vos abençoe muitíssimo em Cristo. Falando em livros, eu trouxe Superando os Getsêmanes da Vida. Trato de uma reação depressiva que o homem Jesus teve, como ele saiu disto. Depressão não é estar endemoniado ou endemoniada, é uma doença, tem tratamento, e aqui descobre-se a metodologia do Cristo, como ele saiu desta crise depressiva e ficando de bem consigo mesmo, com Deus e com a sociedade. É um livro que tem abençoado muita gente. E outro livro, esse livro saiu aí no período pandêmico, 5 passos para se tornar um pregador pentecostal eficaz. Não é sermão, não é um livro de exegese, não é de hermenêutica, é um estilo de vida. O que é um pregador? O porte de um pregador, um chamado, uma separação, uma vocação, a vida de um pregador, o pré-púlpito, o púlpito, o pós-púlpito, família, vida física, emocional, financeira, espiritual, devocional. Pregador não pode pregar a Bíblia só para pregar, tem que ter o seu devocional, sua comunhão diária com o Deus dos céus. Então, tudo isso neste livro. Não vou falar nada que os senhores já não saibam,
eu vou apenas lembrá-los, e eu vou usar hoje um versículo muito familiarizado aos irmãos, riquíssimo nas suas revelações, e eu estou me referindo ao Salmo 91. Enquanto os irmãos abram o Salmo 91, quero externar minha alegria de estar sendo abençoado e ministrado com os louvores do servo de Deus, Marco Aurélio. Que o Senhor o conserve com esta graça melódica que irriga a nossa alma e fertiliza o nosso espírito. Deus te abençoe. Salmos 91, e especialmente hoje o versículo 3. Fazer uma ministração para vós no Salmo 91, versículo de número 3, versão Almeida Corrigida Fiel, que tem em mãos, diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Diga, ele te livrará do laço do passarinheiro. É sobre isso que eu vou fazer uma ministração para o vosso coração. E se eu posso pedir uma gentileza aos irmãos, ainda que o salmo é bem familiarizado, eu vou pedir para manter a sua Bíblia aberta neste versículo. Vou fazer uma ministração expositiva e é bom que você compare o que vai ser ministrado. Pois bem, nós estamos diante do Salmo 91, como eu vos disse, um dos salmos mais populares depois do Salmo 23 na história da humanidade, principalmente dentro da comunidade cristã, e o Salmo 91, juntamente com o Salmo 90, juntamente com o Salmo 92, 90, 91 e 92, é conhecido como os salmos da trilogia da confiança. O Salmo 91, na sua essência e na sua totalidade, é conhecido como o Salmo da confiança plena. Dentro deste salmo, é possível visualizar a pessoa do Cristo, é possível visualizar as artimanhas do inimigo, também é possível visualizar dezenas de promessas de Deus em favor do seu povo, e é possível visualizar no Salmo 91 a multiforme revelação de Deus, onde Deus, de forma estratégica e proposital, ele se revela para suprir o seu povo de acordo com as suas necessidades, e ele tem uma metodologia baseada na sua multiforme graça de se revelar. Também você vê uma série de pronomes utilizados neste salmo, desde a primeira pessoa à segunda pessoa, e ele está inserido neste salmo. E haja vista que quando você olha para o versículo número 1 e o versículo de número 2, há uma exposição tanto corporal, verbal e espiritual do salmista, onde ele fala de si mesmo, usando o pronome conectado a si mesmo, pronome possessivo e pessoal, se referindo à divindade. É onde ele faz uma demonstração da sua fé, do seu ato de convicção ao Deus vivo e verdadeiro. E no versículo 2, pelo menos, tem 4 revelações diversas de Deus, e o salmista aqui, ele faz uma declaração pessoal da sua plenitude de fé. Só que quando chega no versículo 3, o versículo que nós lemos, o salmista muda o verbo, muda os pronomes, e já não fala de um pronome na primeira pessoa do singular. Ele já vai falar de pronome na segunda pessoa do singular e na terceira pessoa do singular. Quando você olha para este versículo, e eu pedi que você ficasse com a Bíblia aberta para a gente entender o cenário que é montado no versículo 3,
você vai ver que no versículo 1 e versículo 2, o salmista fala do relacionamento dele para com Deus, da fé dele para com Deus, da confiança dele para com Deus, do relacionamento dele para com Deus. Mas no versículo 3, ele já não fala de si mesmo, ele já fala de terceiros, e ele faz uma projeção da fé que ele tem em Deus, fertilizando quem está à sua volta, envolvendo quem está à sua volta. Quando você olha para o versículo 3, você vai ver que o salmista começa assim, porque ele, e este pronome na terceira pessoa do singular, este é uma projeção da divindade, ele está se referindo a Deus, ao Todo-Poderoso, a qual no versículo 1, ele se apresenta como Altíssimo, ele se apresenta como Onipotente, ele no 2 se apresenta como Senhor, ele se apresenta como Deus, e o salmista no versículo 3 resume toda a revelação da divindade em um pronome na terceira pessoa do singular, dizendo ele. E quando ele diz ele vai usar agora um pronome na segunda pessoa, que aponta para terceiros, para quem está à sua volta, para quem está em sua direção, e ele já não fala de si mesmo, ele está falando para terceiro, e ele pega a fé que ele tem, a confiança que ele tem, e ele irriga a pessoa que está em volta dele, banhando com a mesma fé, quando diz ele, Deus, apontando para quem está à sua volta, e vai dizer assim, te livrará. Ele não diz, ele me livrará, ele diz, ele te livrará. Ele põe a fé dele em ação, em outra pessoa, proclamando livramento na vida de outra pessoa, pelo Deus que ele serve, pelo Deus que ele cultua. E ele diz, ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, aqui a gente pelo menos tem três personagens no versículo 3, três personagens. O primeiro personagem está no pronome pessoal, na terceira pessoa, ele, Deus. O segundo personagem está no pronome na segunda pessoa do singular, te, que está apontando para um crente, para um justo, para o servo. E o terceiro personagem é o passarinheiro. Então, veja o cenário que é montado. No início está Deus, no final está o passarinheiro, e no meio está o crente. No meio está o crente. Esta é a vida cristã, esta é a batalha, esta é a guerra. É Deus, o crente, e o passarinheiro, que é uma personificação de Satanás. Só que o passarinheiro, você só vê uma ação dele, que é armar o laço. Mas se você olhar para o crente, você não vê o crente agindo, você não vê o crente orando, você não vê o crente pedindo, você não vê o crente rogando, mas você vê Deus trabalhando, você vê Deus agindo. O laço está armado, mas antes do crente cair no laço, Deus entra em ação e faz o livramento. É justamente isso que eu quero que você entenda no desenvolvimento da sua vida cristã, no processo construtivo da mesma. Não pense que é só você e Deus, porque tem um reino paralelo. Esse reino paralelo é liderado por Satanás, e vai ter um momento na sua vida que você vai olhar para um lado, você vai ver Deus, você vai olhar para outro lado, você vai ver o passarinheiro, e você vai ver uma arapuca armada para você cair, e você vai ficar sem ação, e vai aflorar sentimentos
que talvez ali será o seu fim, e você não vai conseguir nem orar para pedir socorro, mas há um Deus que está nos céus, que cuida de você, que conhece você, e Ele vai agir em teu favor, e Ele age com livramento, e você vai ver que aí no versículo 3 está o verbo livrar, e o verbo livrar na originalidade veterotestamentária expressa a ideia de tirar com força, arrancar, salvar, resgatar, libertar, saquear. É um ato de ser arrancado com toda a força e velocidade. Isso significa dizer que, quando você pensa que vai dar mais um passo e vai cair no laço do passarinheiro, ele vem com toda a velocidade e força e te arranca, e você é livre para a glória do seu nome. Além disso, você vai ver no versículo 3, laço, que na originalidade bíblica expressa a ideia de armadilha, de arapuca e de laço, que são armadilhas preparadas para pássaros e preparados às escondidas. E o passarinheiro também significa, na sua origem, caçador, aquele que prepara a armadilha, o que trabalha para atrair, seduzir, emaranhar, que prepara as armadilhas, as ciladas, para capturar sua vítima por meio de uma isca. E esse passarinheiro é uma projeção tipológica da personificação de Satanás. Mas nesse versículo você também tem peste. Ele não só te livra do laço, ele te livra da peste perniciosa, que expressa o sentido de destruir, também de praga mortal, peste nos animais, nos gados, e perniciosa, que traz a ideia de desejo mau, de destruição, de ruína e de calamidade. Diante de todo esse cenário, o salmista canta, não falando de si mesmo, porque isto é fé, isto é cristianismo. Não é só você pensar em si mesmo, mas é pensar no seu próximo. Não é só buscar o seu livramento, mas é buscar também o livramento do próximo. Não é só profetizar para você, mas é profetizar para o próximo. Não é só desejar a sua vitória, mas desejar a vitória do próximo. E é justamente ele está projetando no próximo e dizendo, tem laço, tem passarinheiro, tem peste e peste perniciosa, mas nada disso vai lhe atingir, porque o Deus que eu sirvo entrará em ação e te dará o livramento. Glória a Deus, glória a Deus. E Deus te trouxe hoje aqui com uma probabilidade muito grande de fazer você ser conscientizado que esta noite é a grande noite do teu livramento. E aqui algumas lições nós aprendemos aqui, porque você vê no caminho do servo de Deus um laço do passarinheiro armado. Isso Deus está nos ensinando que, na trajetória da vida, ninguém estará isento de ter no seu caminho um laço armado pelo passarinheiro satânico. Não pense que em toda a trajetória da sua vida você vai ter caminhos aplainados. Não. Em toda a trajetória da sua vida, o passarinheiro que não dorme, ele vai armar um laço, colocará uma isca na expectativa de você cair neste laço, nesta armadilha. Como eu vos disse, é uma projeção satânica que diariamente arma um laço na tentativa de capturar um servo de Deus. Você está aqui hoje, mas você não acha que ao amanhecer o dia, ele deixou você em paz?
sem você ver, sem você perceber, sem você sentir, sem você tocar, ele foi lá e armou um laço em toda a estratégia orquestrada por ele, na expectativa de você cair neste laço. E você vai entender por que você está aqui e não caiu. Porque nessa estratégia satânica, ele tinha o propósito de te atacar abertamente, violentamente, e esses ataques, essas pestes, esses laços são representados de formas sutis, secretos, onde os ataques visam te atingir tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, porque o maligno sabe exatamente que tipo de pensamentos ele pode colocar na tua mente para te conduzir ao laço preparado por ele. Haja vista que o apóstolo Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ele armou o laço, só que você tem todo motivo para exaltar a Deus, porque ele só se cansa em armar o laço, porém ele não obtém êxito sobre você. E todas as estratégias orquestradas por ele são frustradas, porque ele arma o laço para você, só que ele não absorve a ideia que você não anda sozinho. Você anda 24 horas acompanhado. Você não sai de casa sozinho. Quem anda com você é o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos que vive, que anda, que comunga, que está diariamente com você, ele não deixa e nem deixará o teu pé vacilar. Como canta profeticamente o salmista Davi no Salmo 121, versículo 3, 4 e 5, canta o salmista: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Entende agora, porque Satanás está furioso com você, porque hoje, mais uma vez, ele trabalhou em vão, ele perdeu tempo. Ele foi no portão da tua casa, no teu caminho, armou o laço, só que você não saiu de casa sozinho, porque crente não anda sozinho. Aí, olhando para este salmo, diz assim: ele. Deixa eu parar nesse pronome na terceira pessoa do singular, que projeta a divindade. Ele. Aí olha para o versículo 3 e veja assim: quem pediu para ter livramento? Não tem pedido. Mas ele se posiciona.
É Ele que toma a decisão. E o que eu aprendo com esse pronome? Eu aprendo o seguinte: o Senhor Deus é especialista em agir de maneira surpreendente e veloz em teu favor. Foi Ele. Ele é especialista em agir de forma surpreendente. Ele não avisa quando vai agir. É surpresa. E é veloz. E só para você entender isso aqui, quando você olha para o versículo 3, diz assim: Ele te livrará. Quando você analisa e começa a fazer uma viagem na atitude dele, no comportamento dele, você percebe que essa atitude foi uma decisão pessoal. Ninguém o mandou, ninguém pediu, ele decidiu: eu vou livrar. E outra coisa, é voluntário, ele não trabalha por obrigação, porque ele não é empregado nosso. Ele trabalha por voluntariedade. Terceiro, ele tem prazer em livrar e trabalhar em prol do seu povo. Então ele tomou a decisão. Então receba esta palavra: a iniciativa e a decisão é totalmente de Deus. E a palavra de Deus para você hoje é: Deus tem prazer em te socorrer. Ele no teu caso, e receba esta palavra, ele no teu caso, ele não terceirizará o serviço. Ele mesmo, por amar você, estará nesta grande missão. Há uma probabilidade muito grande de você estar aguardando um anjo para agir em teu favor, assim como o anjo agiu em favor de Pedro quando estava preso. Só que no teu caso, ele não vai terceirizar, ele não vai enviar anjo, ele não vai enviar arcanjo, ele não vai enviar querubim. Ele mesmo pelejará por você. Ele mesmo estenderá a mão. Ele mesmo desfará o laço. Ele mesmo vai destruir a obra do adversário. Ele mesmo vai agir em teu favor. Ele! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora deixa eu conectar o pronome da terceira pessoa do singular no pronome da segunda pessoa que representa o crente, que é uma projeção do crente, e no verbo livrar. Aí fica assim: ele te livrará. Ele te livrará. O que eu aprendo aqui? Ele te livrará. Então tem uma garantia de livramento. Eu aprendo o seguinte: descanse o seu coração, porque haverá livramento. Deus está falando hoje neste santuário por meio desta palavra. Descanse o teu coração, porque haverá livramento. E eu vou lhe mostrar porque haverá nesse versículo livramento. Haverá livramento.
Porque se o passarinheiro pegar o pássaro, ele tem duas atitudes, ou pelo menos três atitudes com o pássaro. Três atitudes. Ou ele enjaula, coloca na gaiola, e o pássaro passa o tempo todo engaiolado. Ou ele vende para estranho, faz dele produto, ou ele sacrifica e vai comer. Três estratégias que ele faz. Só que quando a Bíblia diz, ele te livrará, Deus está dizendo, eu não permitirei o passarinheiro, ou seja, o diabo, se alimentar da sua desgraça. Deus está lhe dizendo que Ele vai te dar o livramento, porque Ele não vai permitir o passarinheiro, o diabo, se alimentar da sua desgraça. Então receba esta palavra: Satanás não se alimentará da sua desgraça. E eu estou debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue de Jesus, banhado pelo Espírito Santo, para lhe dizer: não haverá queda, não haverá vexame, não haverá falência, não haverá perda, não haverá destruição e nem haverá morte. Deus não te chamou para você ser alimento de Satanás. Deus não te chamou para você ser alimento de Satanás. E alegra-te esta noite, porque você será preservado vivo, e não na gaiola do passarinheiro. Será preservado vivo e livre, 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 para voar nas asas do Espírito. E deixa eu lhe dizer algo aqui. Além disso, Deus frustrará todo o plano do diabo e toda a visão que Satanás tem de você, porque o diabo olha para você e enxerga em você um pássaro, enxerga em você um pardal. Você para o diabo não passa de um pássaro, por isso que ele arma o laço, porque ali vem um pássaro, ali vem um pardal e vai cair aqui. E Deus diz: não vai cair, porque ele para mim não é um pássaro, ele para mim não é um pássaro. Pode ser um pardal para você, mas para mim é ovelha, e ovelha não cai em laço. Para mim é o leão, leão não cai em laço. Para mim é a águia não anda embaixo, a águia voa nas alturas. Até a visão que Satanás tem de você, Deus está destruindo agora. E Satanás vai ter que olhar para você e dizer: ali é a ovelha do bom pastor, ali vai a águia de Deus. Eita! Agora, de toda a riqueza que tem esse versículo, de toda a riqueza que tem esse versículo, eu vou extrair uma e vou liberar vocês. Volte o olhar para o versículo. Volte a olhar para o versículo. Vê se diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Está escrito isso? Agora olha para aí. Veja se Deus destrói o laço. O laço não é destruído. Agora veja se Deus tira o laço. Deus não tira o laço. Deus faz mais além do que tirar o laço. Deus não tira o laço. Deus tira é o crente do laço. O laço está aqui. Aí Deus diz: eu não vou tirar, eu vou tirar você do laço.
Aí o diabo fica 24 horas, 30 dias, 1 ano, te esperando. E todo dia, Deus, estou tirando do laço, estou tirando do laço, eu estou tirando do laço. Aí só para você entender, só me ouça aqui para você entender a estratégia de Deus. Israel está dentro do Mar Vermelho. Deus não tirou o mar de Israel, mas tirou Israel do Mar Vermelho. Daniel está na cova dos leões. Deus não tirou os leões de Daniel, mas tirou Daniel dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego está dentro da fornalha. Deus não tirou a fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas tirou eles 3 da fornalha. Jesus está na cruz. Deus não tirou Jesus da cruz, não tirou a cruz de Jesus, mas tirou Jesus da cruz. Jesus está na sepultura. Deus não tirou a sepultura de Jesus, mas arrancou Jesus da sepultura. Esta noite Deus está dizendo: prepara-te, vem aí, livramento, livramento. Se coloque de pé.